E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos falar sobre o período regencial. Então abra o seu livro, poliedro, lá na página correta, para acompanhar o conteúdo da videoaula, beleza? Bora lá! Galerinha, o período regencial é, como conhecemos, o período intermediário que existiu entre o primeiro reinado, lá de Dom Pedro I, e o segundo reinado de Dom Pedro II. Esse recorte temporal ele durou de 1831 a 1840. Foi encerrado com o fato histórico que ficou conhecido como o golpe da maioridade, que garantiu a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. Galera, é importante a gente destacar que esse período da história do Brasil é resultado direto da maneira como terminou o primeiro reinado. O primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo de Dom Pedro I e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. As tensões e as pressões existentes fizeram com que o imperador Dom Pedro abdicasse do trono brasileiro, deixando esse espaço político vago e sem ter um descendente apto, foi formada uma junta de políticos brasileiros e portugueses para liderar o país nesse momento tão delicado. Assim, na prática, de acordo lá com a Constituição Brasileira de 1824, a saída legal existente e que constava nesse documento era de fazer um período de transição em que o país seria governado por regentes. Esse período deveria ter acontecido até 1844, quando o filho de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, completaria de fato seus 18 anos, mas seu fim foi antecipado para 1840 por meio de um golpe parlamentar. Esse período, galera, de 9 anos, basicamente fica dividido entre 4 etapas distintas. A primeira etapa seria a regência trina provisória, que basicamente ia estipular lá as regras de funcionamento desse período regencial, que durou poucos meses do ano de 1831. Já a regência trina permanente durou de 1831 a 1835. Após a lei do ato adicional, nós vamos ter agora regências unas, ou seja, a liderança de um único político, sendo a primeira a regência una de Feijó, de 1835 a 37, e a última, a regência una de Araújo Lima, Pedro de Araújo Lima, que durou lá de 1837 a 1840. Agora que o país estava liderado por políticos civis, sem nenhuma ligação direta com a família real, nenhuma ligação sanguínea, acabou se formando alguns grupos políticos brasileiros, que ao longo da regência foram transformando-se nos dois grupos que dividiram a política brasileira ao longo do segundo reinado. Entre esses grupos políticos, nós podemos destacar os liberais exaltados, que eram conhecidos como farroupilhas. Basicamente, eles eram defensores do federalismo, ou seja, de descentralizar a política brasileira, dando mais autonomia às províncias do país. Os membros desse grupo dividiam-se entre monarquistas e republicanos. Um representante influente dos exaltados era Cipriano Barata. Já os liberais moderados, conhecidos como chimangos, eles eram característicos como monarquistas e sustentavam a ideia da coroação de Dom Pedro II. No entanto, defendiam a restrição, ou seja, a limitação dos poderes imperiais. Um representante influente dos moderados era o padre Diogo Antônio Feijó. E o último grupo, os chamados restauradores, ou caramurus, eles tinham a ideia de que a monarquia era sim de fato o formato correto para a estrutura política do Brasil, mas defendiam o retorno de Dom Pedro I para o trono brasileiro. Esse grupo ele acabou se diluindo após a morte de Dom Pedro I em 1834. Basicamente, um dos grandes representantes dos restauradores era um dos grandes amigos de Dom Pedro I, José Bonifácio. Desses
recortes dessas fases do período regencial, durante as chamadas regências trinas, algumas ações importantes a nível político foram tomadas, como por exemplo a criação do Código de Processo Criminal em 1832, que entre as muitas determinações ampliou os poderes dos juízes de paz e, além disso, determinou o uso de júri no julgamento de crimes mais graves e criou um dispositivo jurídico chamado habeas corpus, que na prática persiste até hoje e permite o réu responder por seu crime em liberdade. Outra importante transformação vivida pelo país a nível político foi a criação da chamada Guarda Nacional, acontecida lá no ano de 1831. Isso possibilitou que os cidadãos pudessem formar um corpo armado para conter os excessos governamentais e as rebeliões que pudessem acontecer. A jurisdição da Guarda Nacional era a nível municipal e ela era composta por todos os cidadãos que tinham direito ao voto entre 21 a 60 anos. Mas, de fato, galera, a decisão mais importante tomada nesse período foi a aprovação do chamado Ato Adicional lá no ano de 1834. Esse ato foi considerado uma vitória para os liberais exaltados, pois promovia a adição de um grande nível de descentralização política através de uma série de emendas na Constituição de 1824. Alguns historiadores afirmam, inclusive, que o ato adicional iniciou uma breve experiência republicana ainda no Brasil monárquico. Aí vocês podem estar se perguntando, certo, professor, mas como de fato funcionava esse ato adicional? Pessoal, o ato adicional basicamente limitava o poder moderador e dizia que o poder moderador não tinha validade nenhuma durante o período das regências e que o Conselho de Estado do Imperador seria abolido. A mudança mais importante permitiu o surgimento de assembleias provinciais, as quais teriam atribuições que até então não existiam. Então, assim foi permitido, por exemplo, que as províncias criassem impostos locais, que nomeassem e demitissem funcionários públicos. Então, ao excluir o poder moderador e dar mais autonomia às regiões e às localidades a nível municipal, garantia uma maior descentralização política e uma maior participação do povo. O grande problema nesse processo de centralização é que essas alterações políticas acabaram fortalecendo as disputas políticas a nível local. Então isso basicamente incentivou conflitos entre civis e uma série de rebeliões provinciais que acabaram acontecendo durante o período regencial. Essas rebeliões possuíam motivações específicas relacionadas ao contexto político e social da própria província. Pessoal, o ato adicional lá de 1834 também permitiu uma profunda alteração política no sistema político do Brasil naquela época. Foi determinada a substituição da regência trina por uma regência una, ou seja, em vez de termos 3 pessoas liderando o país, acabava todas essas responsabilidades ficando centradas em apenas um indivíduo. A escolha do representante da regência brasileira naquela época foi feita em eleições que definiram o Padre Feijó como o primeiro regente do Brasil. Padre Feijó manteve-se na função até 1837, quando renunciou ao cargo, forçando novas eleições. Entre as possíveis causas de sua renúncia estavam as pressões políticas e problemas de saúde decorrentes disso. Nas novas eleições que determinaram um novo regente, ficou eleito a figura de Pedro de Araújo Lima como o segundo e último regente desse período. Durante o período da regência de Araújo Lima, aconteceu o conhecido regresso
entre aspas, é claro, que caracterizou o crescimento da ala dos conservadores na política brasileira. Com isso, algumas medidas em vigor, como a descentralização do poder político, acabaram sendo revertidas ao longo dos anos. Nesse período das regências unas, também consolidou-se uma importante modificação no quadro político brasileiro. Os grupos políticos sofreram mudanças e foram redefinidos apenas como liberais ou conservadores. O primeiro grupo de liberais era formado de uma mescla entre moderados e exaltados, e o segundo, ou seja, os conservadores, era formado por moderados e restauradores. É importante destacar, pessoal, que durante a regência de Araújo Lima, várias revoltas provinciais foram reprimidas pelo governo com extrema brutalidade. Os destaques dessas revoltas podem ser feitos para a cabanagem, que resultou na morte de mais de 30 mil pessoas, e para a balaiada, na qual morreram 12 mil pessoas. O citado retorno da centralização política ocorreu também nesse período, a partir da lei interpretativa do ato adicional decretada em 1840, o que acabou iniciando o fim do período regencial. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, houveram revoltas civis durante esse período? Sim, pessoal, a disputa de poder político a nível local acabou incentivando vários conflitos armados. Na prática, a grande marca do período regencial foram essas revoltas provinciais que aconteceram em vários locais do Brasil. Essas revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país tomava, principalmente porque o Brasil naquela época parecia um carro desgovernado sem ninguém na direção. Na prática, cada um querendo puxar um pouquinho o governo para o seu próprio lado. Então, entre as principais revoltas que aconteceram, nós podemos citar, por exemplo, a Cabanagem, que foi uma rebelião que aconteceu lá no Grão-Pará entre 1835 e 1840. Isso em razão da insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade e por disputas políticas locais. A Balaiada, que foi uma rebelião que aconteceu lá no Maranhão entre 1838 e 1841 e foi resultado também dessas disputas locais. A Sabinada, que foi uma rebelião de caráter separatista, ou seja, a região da província da Bahia queria literalmente se separar e implantar uma república, que ocorreu lá entre 1837 e 1840. A Revolta dos Malês, que foi uma rebelião de escravos acontecida em Salvador em 1835, e a Revolta dos Farrapos, que foi uma revolta motivada por insatisfações da elite local com o governo, principalmente ligadas a questões políticas e econômicas, que durou de 1835 a 1845. Para facilitar um pouco a visualização das principais revoltas regenciais, eu trouxe esse mapa aí para vocês, trazendo as 4 principais revoltas regenciais que ocorreram: a Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada e a Guerra dos Farrapos. Professor, o senhor tinha falado antes que a regência estava iniciando o seu fim? Sim, é verdade. Quando a gente vai analisar todas as transformações políticas vividas lá na última regência una, nós vamos ver que os caminhos que a política brasileira estava escolhendo era basicamente um processo de trazer de volta toda a centralidade política característica do primeiro reinado. Então, o fim do período regencial, na prática, foi resultado da disputa entre liberais e conservadores e da eclosão dessas revoltas provinciais. Os liberais insatisfeitos com a regência de Araújo Lima e o grupo conservador reagindo e defendendo a antecipação da maioridade do príncipe do Brasil, naquela época Pedro de Alcântara. Os liberais conseguiram conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores naquela época e realizar o chamado golpe da maioridade no ano de 1840. Com esse golpe,
Pedro de Alcântara teve a sua maioridade antecipada e tornou-se imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade. Lembrando que a nossa Constituição previa que só podia assumir o trono do país a partir dos seus 18 anos. Esse ato iniciou de fato o segundo reinado e deixou os liberais satisfeitos porque foi retirado o poder das mãos dos conservadores. Os liberais também esperavam que a coroação do imperador colocasse fim à série de revoltas provinciais que aconteceram durante o período regencial. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir o vídeo, de comentar qualquer dúvida sobre a aula. E para a próxima videoaula eu quero que vocês abram um livrinho aí de história nas páginas 108 e 109 e respondam às atividades propostas, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até mais.